Vocês gostam de filmes de terror? Gostam de desafiarem-se a vocês mesmos ao ponto de verem algum filme de terror? Visto se vocês por acaso não gostarem de verem filmes de terror. Então eu no vídeo 2 eu hei trazer uma lista de 20 filmes de terror na qual dão pesadelos a pessoas que irão ver. Olá pessoal, eu sou o Nático e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo 2 eu vou-vos trazer uma lista de 20 filmes de terror na qual quem assistir irá ter pesadelos. Mas vocês gostam de filmes de terror? Não esqueçam, se vocês gostam de filmes de terror, deixem já o vosso like no início do vídeo, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações para não pararem de receber notificação de quando irá sair o próximo vídeo. Até me engasgo só por falar em filmes de terror. Então, sem mais demoras, vamos logo conhecer os 20 filmes de terror que irão dar pesadelos. As Fitas de Poughkeepsie 2009. No estilo de falso documentário, este filme narra a história de um serial killer e dos seus crimes macabros na cidade de Poughkeepsie, nos Estados Unidos. A história é baseada num caso real e o filme foi feito a partir das 800 fitas nas quais o criminoso gravou os seus assassinatos encontrados pela polícia em 2001. O filme estreou-se no Tribeca Film Festival em 2007, porém foi proibido em diversos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, o filme não teve permissão de exibição por 10 anos, estreando assim apenas em 2018. E até hoje, o filme é considerado um dos filmes mais assustadores da história do cinema de terror. Hill House LLC 2015. Hill House LLC também segue no subgénero Found Footage, que desenvolve a trama a partir de filmagens reais ou ficcionais, com a estética e ponto de vista da câmara que filmou os eventos, dando uma sensação mais real e assustadora. Este filme, no caso, tem início mostrando entrevistas com pessoas ligadas à tragédia que fez 15 vítimas numa casa de terror. A chamada Casa do Inferno era um evento que viaja pelos Estados Unidos todo o Halloween desde 2002. Porém, 7 anos depois, 15 visitantes foram misteriosamente mortos. 5 anos depois, uma equipa de filmagens decidem trabalhar num documentário sobre o ocorrido, quando a única sobrevivente do caso compartilha fitas das gravações do dia do incidente e eles descobrem que há muito mais do que imaginariam por trás das mortes. Hereditário 2018. Este filme de Ari Aster foi aclamado pela crítica especializada e pela audiência, sendo comparada a ícones de terror como por exemplo O Iluminado e O Exorcista, em termos de impacto do mesmo género, com uma narrativa ambígua que convida o espectador a entrar na mesma dúvida vivenciada pelos protagonistas. Aquilo que estão a passar é parte de distúrbio mental ou alguma manifestação sobrenatural. A história acompanha a família Graham após a morte da avó reclusa e fenómenos estranhos começam a acontecer ao redor da família, com os incidentes tornando-se cada vez mais macabros. Alguns membros da família começam a ver indícios de atividade paranormal, sendo que outros insistem nas suas crenças científicas e no histórico de distúrbios psicológicos da família. Midsommar 2019. Um ano depois de ter sido estreado Hereditário, Ari Aster lançou outro filme chamado Midsommar, sendo que o diretor já tinha conquistado novas críticas positivas com um filme de terror que mais uma vez mexeu com a cabeça dos espectadores. Então neste filme a história acompanha Dani, uma jovem que passa pelo trauma desesperador de descobrir que a sua irmã bipolar matou os seus pais e cometeu suicídio depois. Ainda recuperando-se do luto, algum tempo depois ela aceita viajar com o seu namorado para a Suécia para visitarem uma comunidade tradicional. Contudo, lá o grupo participa num ritual
que acaba por resultar em mortes macabras e muitas vezes sob o efeito de drogas oferecidas pelo ritual. Danny não conseguia entender ou livrar-se do que aconteceu ao seu redor e cada momento vai ficando mais perturbador. Mártires 2008. Este filme de terror franco-canadense traz cenas pesadas de tortura, automutilação e assassinatos. Então fica aqui o aviso, é preciso ter estômago para ver este filme. A trama acompanha Lucy, que era uma jovem que foi sequestrada e submetida a torturas inimagináveis, e 15 anos depois ela está à procura de vingança sobre os seus sequestradores. Talvez um dos filmes mais pesados desta lista, Mártires traz uma trama perturbadora tanto pelas cenas de violência explícita quanto por uma inesperada mudança de perspectiva na história. A obra tornou-se quase um ícone dos filmes de terror e é um dos filmes que não sai por um bom tempo. Babadook 2014. A trama agoniante deste filme acompanha a viúva Amélia e seu filho de 6 anos chamado Sam. Certo dia o menino começa a comportar-se de forma estranha, sendo que acorda todas as noites e diz ter medo de um monstro imaginário. Então o menino pede para que a sua mãe leia um livro chamado O Sr. Babadook, que misteriosamente foi parar na estante de casa. O livro fala de uma entidade sobrenatural que causa tormentos a partir do momento em que a pessoa fica ciente da sua existência. Sam acredita que Babadook é o monstro que os persegue, mas Amélia insiste que não passa de coisas da sua cabeça. Novos e intrigantes incidentes vão fazendo com que ela acredite no seu filho. Neste ano, o filme Babadook foi eleito o 8º filme mais assustador pelo site Broadband Choices, que realizou uma pessoa usando monitores cardíacos nos espectadores. A Entidade 2012. Na pesquisa realizada pelo site Broadband Choices sobre os filmes mais assustadores, este foi o grande vencedor. A partir do uso de monitores cardíacos nos espectadores, o estudo de 2021 avaliou quais filmes elevavam mais os batimentos e a Entidade conquistou o primeiro lugar. Dirigido por Scott Derrickson, o filme acompanha o escritor de romances policiais Ellison e os incidentes que vivencia com a sua família após mudarem para uma nova casa. No sótão do imóvel, Ellison encontra rolos de filmes e ao assisti-los ele descobre que as gravações mostram macabros assassinatos e decide investigar o que aconteceu. É a partir daí que uma entidade tenebrosa passa a botar toda a família do escritor em risco. Apesar de ter uma trama relativamente clichê, o filme traz um roteiro bem construído com excelentes atuações e sustos que deixam o espectador com medo mesmo após terminar de assistir. Abismo do Medo 2005. Se tu és claustrofóbico, eu recomendo a tu não assistires este filme. A trama acompanha 6 amigas que decidem aventurar-se em uma caverna sem saber que o local nunca tinha sido explorado antes. Quando uma pedra desprende-se e fecha a saída, elas precisam encontrar uma nova forma de deixar a caverna em uma busca desesperada pelos estreitos corredores de pedra. O que elas sabiam também é que não estavam sozinhas lá. Criaturas sombrias passam a persegui-las e a aventura torna-se numa corrida pelas suas vidas. O filme conquistou o prémio Saturn de melhor filme de terror em 2007. Sobrenatural 2010. Quando o professor Josh e a pianista Renee Lambert mudam-se para a sua nova casa, o seu filho sofre um acidente e acaba entrando num coma profundo. Ao mesmo tempo, fenómenos sobrenaturais começam a acontecer pela casa e parecem tentar se aproveitar da mente desprotegida da criança. Desesperados e certos de que a sua casa é mal assombrada, eles mudam-se imediatamente. Contudo, o mal não estava na casa e o filme mistura um clima de terror psicológico com o estilo dos filmes de terror dos anos 90, cheio de sustos, ruídos misteriosos e outros elementos de deixar os espectadores arrepiados. The McPherson Tape UFO Abduction 1989.
Visto por alguns fãs como o filme que abriu caminho para outras obras de found footage, este filme traz uma sensação de realidade tão intensa que foi confundido com factos reais por anos. A trama acompanha a família Van Hise em 1993. Eles reúnem-se numa casa nas montanhas para celebrar o aniversário de 5 amigos da filha mais nova. A história desenrola-se quando estranhos acontecimentos fazem a família investigar e perceber a chegada de aliens nas proximidades. O incidente faz-os notar também o quão isolados e indefesos eles estão, mas precisam lidar com a visita inesperada. O filme foi confundido com um vídeo real após um incêndio destruir a filmagem original e após cópias sem abertura ou créditos caíram na internet. A casa escura e a sensação de realidade da câmara da mão colaboraram para o engano. Corrente do Mal 2014. Uma maldição passada de pessoa para pessoa através de uma relação sexual. A premissa deste filme pode parecer um pouco absurda, mas não deixes que isso te impeça de dar uma chance a este filme. Amplamente aclamado pela crítica e pela audiência, este filme tem início quando a protagonista Jay descobre que o seu namorado passou-lhe uma maldição na tentativa desesperada de não ser morto. A jovem começa a ser perseguida por uma entidade que só pode ser vista pela pessoa que for a atual portadora da maldição e que consegue assumir a aparência de qualquer pessoa. Caso a entidade consiga matá-la, ela tentará matar em seguida o portador anterior da maldição. Destacado como um dos filmes de terror mais assustadores por muitos espectadores, este filme proporciona uma experiência verdadeiramente aterrorizante. O Exorcista 1973. Clássico é clássico e este é atemporal. Baseado num livro com o mesmo nome, escrito por William Peter Blatty, O Exorcista impressionou as audiências de 1973 com a história da possessão demoníaca de uma rapariga de 12 anos. Mas verdade seja dita, desde então o filme impressionou e assustou todas as gerações seguintes. Embora trate-se de ficção, a história inspirou-se no exorcismo de uma jovem de 14 anos documentado em 1949, com cenas que marcaram a história do cinema e até hoje marcam quem quer que tente ver o filme. O filme ainda teve a sua produção em volta de mistérios macabros, além de mortes misteriosas entre atores e outros profissionais envolvidos no filme. Um incêndio misterioso chegou a atingir o set de gravação menos o quarto do protagonista, e o filme foi indicado a 10 Oscars, vencendo 2 em categorias técnicas. O Exorcismo de Emily Rose 2005. E se é para falar em filmes de exorcismo e possessão demoníaca, este filme não pode ficar de fora. Dirigido por Scott Derrickson, o filme baseia-se em uma história real de exorcismo de uma rapariga em 1976. A história acompanha Emily Rose, uma jovem católica que deixa a sua cidade no interior para cursar a faculdade. Após ter uma alucinação assustadora, ela passa por surtos cada vez mais frequentes e ela aceita ser submetida a um exorcismo. Infelizmente, Emily Rose acaba morrendo durante o processo e o padre responsável pelo exorcismo é acusado de assassinato. Durante o julgamento do sacerdote, os eventos inexplicáveis em torno do caso vão desafiando a cética advogada que aceitou fazer a defesa do acusado. Um filme pesado, a obra ainda atraiu atenção para o caso real na qual se baseou, também rodeado de mistérios e acontecimentos sem explicação na quais foram gravados. O Albergue 2005. Esta é uma das sugestões desta lista para aqueles que curtem filmes do género gore, cheio de cenas de violência explícita e bastante sangue. A trama acompanha 2 universitários americanos
que decidem fazer uma viagem estilo mochilão pela Europa. Em Amsterdão, eles conhecem um rapaz e os convence a visitar uma pousada em uma pequena cidade da Eslováquia. Atraídos pela possibilidade de conhecer belas mulheres lá, eles aceitam a sugestão. Contudo, no local, o grupo acaba envolvido em perigosas e sinistras situações. Quentin Tarantino assina como co-produtor deste filme, que conta com cenas de tortura e momentos excessivamente nojentos que tanto caracterizam o subgénero gore. VHS 2012. Com uma proposta um pouco diferente, VHS é um filme composto por vários curtas no estilo found footage. A trama principal acompanha um grupo de criminosos que foi contratado para invadir uma casa abandonada e recuperar uma fita específica de VHS. Chegando lá, o grupo descobre várias fitas e começa a assisти-las. A partir daí, acompanhamos 5 histórias aterrorizantes que ainda contam com a característica found footage, para passar a sensação de realidade. Elogiado pela crítica e público, este filme recebeu destaque no Sundance Film Festival, sendo descrito como um terror que apela para o nível pesado de terror. A Visita 2015. Neste filme de M. Night Shyamalan, acompanhamos os jovens irmãos Becca e Tyler. Eles são mandados pela sua mãe para passar um tempo na remota quinta dos seus avós, que não haviam conhecido até então. A única regra que eles impõem aos netos é que jamais saiam do seu quarto após as 9:30 da noite. Desconfiados das atitudes cada vez mais estranhas dos seus avós, os meninos começam a investigar o possível envolvimento deles em assustadores rituais. Tudo isso é visto no estilo found footage, a partir das filmagens feitas pelos adolescentes. E o filme marcou o retorno de Shyamalan ao género de terror e do suspense, já tendo no seu currículo obras como O Sexto Sentido e A Vila. A L'Intérieur 2007. Um exemplo das violentas e assustadoras obras que marcaram a nova onda de terror francês, este filme acompanha Sarah, uma jovem grávida que perdeu o seu marido num acidente de carro há 4 meses atrás. Já bem no final da sua gravidez, Sarah tem uma casa invadida por uma misteriosa mulher que tem um objetivo específico, que é roubar o seu filho. No decorrer do filme, acompanhamos a agonia de cada tentativa de salvar Sarah e parar a invasora, e em meio a cenas de grande violência perturbadoras, Brad Miska, do site especializado em filmes de terror Bloody Disgusting, descreveu o filme como, entre aspas, um dos filmes mais assustadores e possivelmente o filme de terror mais violento, realista e sangrento já feito. REC 2007. Este filme espanhol vai se transformando em algo cada vez mais assustador conforme as cenas vão passando. Inicialmente, a história acompanha a repórter Ângela Vidal, que está cobrindo uma noite de atividades do Corpo de Bombeiros, e eles recebem um chamado de resgate de uma mulher idosa, cujos vizinhos contam estar presa no seu apartamento, gritando de uma forma assustadora. Ao chegar lá, eles percebem que a senhora está extremamente violenta e a sangrar. Após ela atacar um dos polícias, os demais moradores tentam deixar o prédio, mas são barrados pela própria polícia, que colocou o edifício em lockdown para evitar que o que afetou a senhora possa se espalhar. O que se segue é uma mistura das agoniantes tentativas dos moradores de fugirem dali e das novas pessoas afetadas pela misteriosa doença e descobertas chocantes sobre a possível origem do que está acontecendo e até mesmo cenas de extrema violência. Holocausto Canibal 1990. O filme que revolucionou o estilo de filmagem found footage. Esta produção italiana chegou a ser proibida em países como Itália, Reino Unido, Austrália, entre outros, que viram como
inaceitável o nível de violência gráfica, gore e violência sexual. A trama acompanha um antropólogo que participa de uma missão de resgate de 4 documentaristas desaparecidos na Amazónia, onde estavam filmando tribos canibais. O antropólogo acaba recuperando fitas com gravações pelos documentaristas e, ao ver o seu conteúdo terrível e as ações absurdas que a equipa cometeu contra os indígenas, na intenção de encenar momentos falsos para o documentário, ele tenta impedir que as fitas cheguem à imprensa, para convencer a emissora de que não devem transmitir as fitas, e ele mostra o final das gravações, com os últimos crimes brutais cometidos pelos documentaristas e o seu destino final. Terrifier 2016. Filmes de palhaços assassinos perseguindo e matando as suas vítimas poderia ser apenas um filme com uma fórmula repetida, mas Terrifier vai aonde nenhum outro filme conseguiu ir, como afirmou uma das críticas que recebeu no seu dia de lançamento. O filme apresenta-nos ao macabro palhaço Art, que persegue 3 jovens mulheres em meio a cenas que misturam violência e gore e que prometem deixar o espectador com pesadelos. Embora os momentos de sangue, mutilação e outras cenas nojentas já conhecidas do estilo gore chamem bastante a atenção, o filme também foi elogiado por conseguir manter uma constante atmosfera de tensão, sendo comparado a personagens clássicos do terror como Freddy Krueger, Jason Voorhees e Jigsaw. A Morte do Demónio 2013. A nova versão dos clássicos filmes Evil Dead dos anos 1980, A Morte do Demónio acompanha uma jovem viciada em drogas que decide passar um tempo na cabana da família com os seus irmãos e amigos. Na tentativa de recuperar-se do seu vício, o que era para ser um momento relaxante torna-se num pesadelo com diferentes personagens sendo possuídos e mortos por entidades malignas. Embora traga uma vibe meia fraca, o filme conta com um clima tenso, um ritmo rápido e intenso, de forma quase obsessiva, cenas que misturam o terror e gore e apelam para os efeitos mais práticos, resultando numa obra impressionante e um dos filmes de terror mais pesados já lançados até hoje. Então é isso tudo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo a falar de 20 filmes de terror que te podem dar pesadelo, e não esqueçam, deixem já o vosso like, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações para não pararem de receber notificação de quando irá sair o próximo vídeo. Então é isso tudo, pessoal, abraços e até para a semana.